Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais. Hoje nós leremos Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, que diz assim: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Essa passagem ela vai falar do momento conhecido como transfiguração. Lucas, ele é preciso em relatar que ela acontece 8 dias depois do discurso anterior de Jesus, que é o discurso onde Pedro revela que Jesus é o Cristo de Deus, e Jesus fala pela primeira vez para os seus discípulos que ele vai morrer e que era necessário ele padecer para cumprir o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ao mesmo tempo, é logo depois do discurso onde Jesus fala todas as exigências necessárias para ser um seguidor dele, o que exige basicamente uma renúncia total a tudo o que pode ser um obstáculo para ser um seguidor de Jesus. Ou seja, Jesus estava pedindo uma renúncia total a tudo que era oposto a ele, a tudo que era oposto ao caminho dele. E logo após, então, o anúncio da sua morte e essa exigência de renúncia total, passam-se esses 8 dias onde provavelmente os discípulos estavam muito pensativos e provavelmente muito aflitos por saber agora que a fonte da esperança deles estava prestes a morrer, ia morrer. Provavelmente eles estavam confusos, perdidos, e Jesus então, ele usa esse momento para de alguma forma também confortar e fortalecer a fé dos discípulos. Ele leva então os seus 3 discípulos mais próximos para orar nesse lugar, né, nesse monte, e acontece algo maravilhoso aqui. As vestes de Jesus e suas vestes começam a resplandecer. E aparecem aqui nesse momento homens significativos da Bíblia, no caso Moisés e Elias, quase que como o início e o meio da história de Israel aqui. E eles estão conversando com Jesus. Estão conversando com Jesus e não é uma conversa qualquer. No versículo 31, vai dizer, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Ou seja, esses homens, Moisés e Elias, Moisés, o grande profeta da lei de Deus, e Elias também um dos grandes profetas do Antigo Testamento, estavam diante daquele que era o cumprimento das promessas que eles falaram no Antigo Testamento. Estavam diante daquele que ia solucionar o grande problema pelos quais eles tiveram que lidar ao longo de suas vidas, que era o problema do pecado. Estavam diante daquele pelo qual as promessas antigas falavam. E eles estão falando exatamente da sua morte, exatamente do que ele ia realizar em Jerusalém, do que ele ia cumprir em Jerusalém, que seria o seu sacrifício. O grande momento da história da humanidade, da história da salvação de Deus. E esse momento é muito significativo que está acontecendo aqui. A gente está vendo o início e o meio, por assim dizer, da história de Israel, conversando com aquele que seria o desfecho da história. Os discípulos, eles estavam perdendo a batalha para o sono, mas quando eles veem isso, eles acordam
né? E aí a passagem continua no versículo 34 falando que uma nuvem apareceu e os envolveu. E aqui a ideia da nuvem é a ideia da presença de Deus. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente sempre vê Deus, quando Deus quer se manifestar de uma forma mais palpável, a linguagem que muitas vezes aparece é a linguagem de uma nuvem, porque a ideia é que a glória de Deus é tão poderosa, a santidade de Deus é tão ardente, que precisa de ter um invólucro, por assim dizer, ao redor de Deus, para que os homens não pereçam, não morram por causa dessa glória, desse poder. Então, para que Deus possa se comunicar mais intimamente com os homens, muitas vezes, no Antigo Testamento, a gente vê ele vindo através de uma nuvem, né? E essa é a ideia aqui. A glória de Deus toma esse lugar, a ponto dos discípulos ficarem com medo, né? Aí no versículo 24, no versículo 34, continua falando isso, né? Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Por quê? Porque era a glória de Deus, a presença santa de Deus lá, que nenhum homem pode olhar e por assim dizer, ficar igual, permanecer o mesmo, né? E dessa nuvem, dessa glória de Deus, da presença de Deus, sai a voz: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Né? Ou seja, Deus confirmando que Jesus, ele não é só mais um profeta, mas ele é o próprio Filho, o Filho amado de Deus, o mais amado, o escolhido, aquele que de fato ia realizar a solução que todo o Antigo Testamento falava, aquele que de fato ia cumprir as promessas que o Antigo Testamento falava, que todas aquelas promessas e profecias antigas falavam, todas aquelas promessas que as pessoas guardavam no coração e esperavam um dia se cumprir. Este é o cumprimento dessas promessas, né? Aqui, nesse momento, a gente está vendo a salvação, a solução, né? E muitas vezes parece que a gente pode perder de vista essa grandiosidade que a gente encontra aqui. Jesus não é só mais um profeta, não é só mais um grande mestre de moral, não. Ele é o Filho de Deus, ele é a solução, ele é a salvação. Que nós tenhamos isso em mente e sempre possamos nos lembrar, quando nossa fé não tiver em dias bons e coisas do tipo, que aqui nós estamos diante da solução do mundo, a solução para o problema, a salvação do mundo, aquele que foi prometido, aquele que até mesmo Moisés e Elias agora estão maravilhados, estavam conversando sobre o grande feito que ele faria em Jerusalém, que seria nos libertar da escravidão do pecado e acabar com a dívida que era nossa diante de Deus. Né? Aqui nós temos a solução e que nós nunca percamos de vista isso. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.